Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Joab Guimarães, para quem ainda não me conhece, vamos falar de redação? Hoje, dia de aula longa, né? Dia de aula mais completa sobre redação do Enem. É o dia que eu escolho um tema específico e vou falar desse tema aí, aproximadamente por uma hora, talvez um pouco mais que isso. Se faltar um pouco também, pode faltar um pouco, pode passar um pouquinho mais, não sei, né? Preparo aqui os slides que vão orientar a minha apresentação, a minha aula com vocês, defino o tema e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Nós já falamos aqui no nosso canal, se você está chegando agora, sobre como compreender a frase temática e abordar o tema de maneira completa para resolver um problemão que aconteceu no ano passado, só esta semana, tá? Quando eu digo esta semana, hoje, 17 de setembro. Esta semana, tá? Semana que vai então, portanto, aí de dia 15, né, até o dia 20. Nessa semana agora, eu já encontrei três alunas que tangenciaram o tema da redação do Enem 2018, só esta semana. Então, eu gravei uma aula explicando como compreender a frase temática e fazer a abordagem completa do tema, é a nossa aula 001. Depois disso, eu já apresentei uma aula, a aula 002 é sobre planejamento. Tudo sobre planejamento, o melhor tipo de planejamento para a redação do Enem. Depois, preparei uma aula sobre repertório sociocultural, dizendo como é que você deve se preparar para formar o seu repertório sociocultural, se preparando, né, portanto, por áreas temáticas, não é tentando acertar o tema, isso é muito raro de acontecer, você não deve apostar suas fichas nisso, em tentar acertar o tema. Mostrei aqui a maneira correta de se preparar, né, para formar repertório sociocultural para a redação do Enem. E também lá fomos para a aula 004, em que eu falei ali sobre a coesão, tá bom? E na aula 005 eu apresentei tudo sobre a proposta de intervenção da redação do Enem. Se você pegar estas 5 aulas, isso já dá quase 6 horas de conteúdo, tá? Então isso aqui é um curso, é um conteúdo de um curso, tá? Aí que eu estou entregando para você de maneira gratuita, não quero... Eu peço somente uma coisa para você que está chegando agora conhecendo nosso canal. Compartilhe esse canal, esses vídeos, esse conteúdo com outros alunos, tá? De resto, não estou mais pedindo nada da sua parte. Eu quero realmente contribuir. Quero também que lá em janeiro de 2019 você use aqui o ambiente de comentários, meu e-mail, as minhas redes sociais e mostre como foi importante para você ter participado desse projeto, ter participado destas aulas aqui gratuitas e ter feito grandes descobertas para melhorar a qualidade da sua produção escrita, especificamente melhorar a qualidade da sua redação para o Enem, tá bom? Além disso, nós temos um outro quadro também que é bem interessante, que são as análises de redação, tá? Esta semana houve aqui um inconveniente, né, uma situação um tanto desconfortável para mim, mas eu tratei de resolvê-la imediatamente, tá? Talvez eu fale mais um pouquinho sobre isso na próxima análise de redação que eu fizer, mas se eu não falar, fique tranquilo que está tudo resolvido. Foi algo assim para mim que me deixou um pouquinho abalado, né, na hora, porque a minha única intenção era ajudar como sempre e de repente fui mal interpretado, mas isso já da minha parte já está absolutamente resolvido, tá bom? Se eu não tocar mais nesse assunto, que faço questão de esquecer mesmo, se eu não mencionar ele na próxima análise de redação, saibam que já está tudo ok, tudo resolvido. Nós vamos continuar também com a nossa análise de redação na segunda-feira e as nossas aulas na quarta-feira, tá bom? Pretendo manter isso religiosamente até a data do Enem, até as vésperas do Enem, tá? Porque assim eu vou dar o máximo de conteúdo que eu puder para você, a fim que você se prepare com qualidade para fazer uma redação de excelência na próxima edição do Enem, beleza? Vamos então para o conteúdo de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre a introdução, tá? Talvez você ache que isso é uma coisa simples ou não. Tem gente que tem uma dificuldade com a introdução, tem gente que não tem, né? Mas isso é objeto da aula de hoje. E dá uma aula, tá? Dá uma aula interessante somente sobre o parágrafo de introdução, ok? Já vi muitos alunos perdendo muito tempo para fazer o seu parágrafo de introdução, tá? Então, realmente, se tem um momento que você tem que aprender a fazer rápido, o parágrafo de introdução. Na verdade, eu acho que quando o aluno está bem preparado para o Enem, ele consegue produzir cada parágrafo da redação em mais ou menos 10, 12 minutos por parágrafo, tá? Eu tenho isso por experiência de acompanhar meus alunos, ok? Mais ou menos ali 10, 12 minutos é a média de construção de um parágrafo quando você está bem preparado, tá? Vamos colocar 10 minutos. Você vai gastar um tempinho ainda para planejar essa redação também, né?
Então você tem um tempinho de planejamento, depois você parte para a execução, mais ou menos 10 minutos ali, e isso é uma média. Isso significa dizer que você pode gastar um pouco mais de tempo nos parágrafos de desenvolvimento, mas a introdução, por exemplo, e a proposta de intervenção, você pode fazer isso muito mais rápido, né? Gastar menos que isso. Nós vamos colocar uma média então de 10 minutos. Então você não pode perder tanto tempo no parágrafo de introdução. Então quero que você aprenda hoje a como construir esse parágrafo, né, parágrafo introdutório do seu texto, a fim de que você não perca muito tempo na construção dele, mas também quero te mostrar as possibilidades, quero te mostrar quais são as possibilidades que você tem aí à sua disposição para construir parágrafos elegantes, atraentes. Se você quiser já ganhar os pontos de repertório sociocultural já na introdução, também vou mostrar para você como fazer aqui, beleza? Então acompanha comigo aqui, vamos lá. Nós estamos aqui na nossa aula 006. E o título que eu dei para esta aula foi Estratégias para a construção da introdução da redação do Enem. Tranquilo? Então esse é o nosso título aqui, Estratégias para a construção da introdução da redação do Enem. Olha só, como objetivo, eu pretendo aqui que você, eu apresentar nessa aula as diferentes possibilidades para a construção do parágrafo de introdução da redação do Enem. Tá? Vai chegar um momento que eu vou parar em falar redação do Enem. Por que vai chegar um momento que eu vou ter que parar falar sobre isso? Não porque eu vou mudar de assunto, mas é porque eu quero, né, que em algum tempo aí, em um tempo relativamente curto, inclusive, que você me identifique simplesmente como um professor de redação do Enem. Eu não faço outra coisa, eu respiro esse conteúdo, né? Eu trabalho sempre com esse conteúdo. Então, eu ainda, por enquanto, estou falando redação do Enem, introdução da redação do Enem, mas vai haver um momento que eu vou falar simplesmente construção do parágrafo, construção da introdução do texto. Pronto. E o aluno já vai me identificar que eu estou falando aí da redação do Enem, ok? Nós temos aqui também como objetivo reforçar a importância da antecipação dos argumentos na introdução. Vou mencionar isso para você de novo. Eu falei sobre isso de maneira mais ou menos exaustiva quando tratei ali do planejamento. Eu acho que isso é muito importante, tá? Antecipar os argumentos na introdução. Então vou mostrar como que você pode antecipar esses argumentos no parágrafo de introdução, caso você queira seguir essa dica, que é bem importante. Vamos também falar aqui, vamos explicar o que é e como identificar a famosa tese. Eu vejo gente se martirizando. E a tese, professor? E a minha tese? Parece que isso é tão difícil na cabeça de alguns alunos, tá? Eu acho que foram mal orientados. Quero dar uma palavrinha sobre isso então, sobre como identificar essa famosa tese, tá? Demonstrar as possibilidades de construção antecipada da estrutura de introdução. Vou mostrar para você que é possível você ter a estrutura, antecipar a estrutura já da sua introdução, para que você ganhe tempo com isso, tá? Vou mostrar como fazer isso aqui. Então, são esses aqui alguns dos objetivos que eu me recordei e que eu acho que são principais, né, são importantes para serem trabalhados nesta aula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar, então, com essa ideia aqui, de discutir com você os tipos de introduções, os tipos de parágrafo de introdução que existem aí para a redação do Enem como possibilidade, tá? E aí tem uma introdução que ela é simples. Quando eu digo simples, eu quero que você entenda o seguinte: essa introdução vai direto ao ponto, ela não faz uso do que eu chamo de recurso de intertextualidade, portanto ela não traz repertório sociocultural, ela apresenta o tema de maneira bem simples, de maneira bem direta, ok? Às vezes ocorre a antecipação dos argumentos ou não, mas quando eu estou falando de introdução simples, eu quero me referir especificamente à não apresentação de nenhum recurso intertextual, né? De nenhum repertório sociocultural. Quanto a isso, ela é uma introdução simples, portanto, sem repertório sociocultural. Legal? Dá um exemplo para você, olha. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes, das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Observa, então aqui apresenta o tema, apresenta o problema, né? Aqui que vai ser discutido. Nesse caso em particular, menciona-se os aspectos relacionados a esse problema, que são os aspectos educacionais e econômicos, mas não há aqui uso de repertório sociocultural. É nesse sentido que eu estou dizendo que esta é uma introdução simples, tá legal? Em função do tempo, vou pular esse outro exemplo aqui, vou deixar de ler com vocês, mas já entenderam o conceito, tá? Agora é o seguinte, olha,
Vamos falar aqui de introdução com o que eu chamo de recurso de intertextualidade. Inter, você sabe que é entre, então textualidade é texto, aqui é texto, então entre texto. O que é intertextualidade nesse caso? É o diálogo entre textos diferentes. Então aqui eu vou chamar de introdução com recurso de intertextualidade, aquela introdução que se preocupa em trazer um repertório sociocultural já na introdução, tá legal? Então quero colocar aqui o primeiro tipo de introdução com esse recurso de intertextualidade. Dá uma olhada para cá, ó. E por primeiro tipo eu quero dizer o seguinte para você, este recurso de intertextualidade não necessariamente é utilizado com a intenção de ganhar os pontos de repertório sociocultural na competência 2, tá? Quando eu estou chamando aqui de primeiro tipo, eu quero dizer exatamente, olha, de uma introdução, de um repertório sociocultural apresentado na introdução, cujo objetivo ainda não é ganhar os pontos, alcançar a nota de repertório sociocultural da segunda competência, porque ele não tem pertinência, ele não é diretamente relacionado ao tema, tá? Então, um repertório que eu digo não pertinente ao tema. Por exemplo, essa aqui é uma introdução, é um parágrafo de introdução de uma redação do Enem 2017. Eu dei uma olhada lá aquele material divulgado por um aluno, um dos alunos que alcançou nota 1000, o aluno Lucas Felp, ele com certeza ali com o apoio de outros alunos, conseguiu reunir 31 redações das 55 redações nota 1000 no Enem 2018, e eu dei uma passada ali naquelas redações, não encontrei nenhuma com esse tipo de introdução que eu vou mostrar agora. Esse é o tipo de introdução cujo repertório, ou seja, cuja referência utilizada não possui relação direta com o tema. Por exemplo, dá uma olhada aqui comigo no início, nesse parágrafo de introdução. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se. Observou aqui então uma referência à mitologia grega, né? Está aqui a referência à mitologia grega, ao Sísifo, né? Uma referência ao Sísifo, o homem que enganava a morte, né? Se você conhece a história. Então vamos lá. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana, agora que é a aplicação para o tema. Assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras às quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, trouxe aqui uma referência à mitologia grega, depois fez uma aplicação ao tema. Quando você olha a princípio, qual que é a relação entre esse episódio da mitologia grega, que se refere ao Sísifo, e os surdos, e a educação de surdos, que era o tema da redação do Enem 2017? Então, no princípio, nada, tá? Qual que foi, então, o interesse de utilizar esse repertório na introdução? Ora, fazer uma comparação entre o sofrimento do Sísifo, né, pelo castigo dele de rolar a pedra morro acima eternamente, com a luta diária, com a luta cotidiana dos deficientes auditivos. Fazer essa comparação. E aí, evidentemente, quando o aluno usa esse tipo de introdução, via de regra, e faz muito sentido fazer isso que eu vou dizer agora, lá no finalzinho da conclusão da proposta de intervenção, o aluno faz uma retomada a essa referência, construindo, portanto, aquela estrutura cíclica de redação. Você começa com uma referência, com um repertório sociocultural, volta para ele. Agora, deixa eu dizer para você, não espere ainda que isso gere essa nota de repertório, porque aqui esse recurso utilizado não está sendo utilizado com a intenção de dar sustentação teórica ao seu texto. Então eu quero que você entenda que esse é um recurso que vai sim agregar valor ao seu texto, porque você vai demonstrar capacidade de estabelecer diálogos com outros textos, o que a gente chama tecnicamente de intertextualidade. Você vai se diferenciar da multidão de alunos, né? De alunos que fazem a redação do Enem todos os anos. Com certeza o seu texto será mais atraente, mais elegante. Você vai demonstrar que é um aluno diferenciado. E isso é muito importante sim, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Para você achar que, então se não serve como repertório, não vou fazer. Não, se esse é o seu estilo, continue fazendo, usando esse tipo de recurso. Mas não espere ainda a nota de repertório, porque essa informação não está sendo utilizada
para dar sustentação teórica à argumentação do texto, tá bom? Então, se você usar esse tipo de introdução, você deve ter em mente que lá nos parágrafos de desenvolvimento, pelo menos, se você não puder fazer isso nos dois, pelo menos em um deles, você tem que trazer um repertório sociocultural ali que possa ser, além de pertinente, produtivo. Eu mostrei isso também já sobre a produtividade, pertinência do repertório, na nossa aula 003, a nossa aula sobre repertório sociocultural, tá? Essa já é a nossa sexta aula. Deixa eu falar bem rápido para você, eu já mencionei na aula passada também, na aula quinta, sobre propósito de intervenção, que a partir desta aula 6, o tempo de exposição, né, de disponibilidade dessas aulas não será mais assim tão longo como as outras. Na verdade, as outras vão ficar sempre disponíveis. Esta aula terá um tempo determinado. Então, você tem aí uma semana, né, para assistir essa aula. Se você está assistindo então agora, evidentemente é porque você está dentro desse prazo. Caso você não possa assistir nesse exato momento, agora que você está aqui com essa aula, toda essa aula, então você deve assistir aí antes que se complete uma semana. Então nós vamos fazendo isso a partir de agora, tá? É uma estratégia nossa aqui do canal, a maneira de gerar esse engajamento. Então, estou avisando também para não ser injusto com ninguém. Ah, não sabia e aí perdi a aula. Então, sempre a partir de agora, a nossa intenção, a nossa estratégia aqui para gerar mais esse engajamento com os alunos é colocar a aula, postar nova aula, deixar uma semana, depois retira do ar, tá? Então você tem que ficar esperto quanto a isso e avisar os outros alunos aí também para que possam assistir essas aulas nesse período de uma semana, beleza? Então, vamos lá então, vamos aqui avançar no nosso conteúdo, tá bom? Acho que as explicações aqui foram dadas, creio que você tenha compreendido. Esse nosso primeiro tipo de introdução é uma introdução que traz um repertório sociocultural, mas ele ainda não é pertinente ao tema. Ele tem um efeito de gerar aqui, de produzir uma elegância, né, para a sua redação, mas ainda não é para esperar repertório, nota de repertório sociocultural dessa informação. Legal? Vamos para o segundo tipo? O segundo tipo também traz o recurso de intertextualidade, mas nesse caso agora, a redação tem como objetivo, não é que ela tem como objetivo, mas ela já serve para que você alcance nota de repertório sociocultural, porque a informação mobilizada é uma informação relacionada ao tema, tá? É uma informação pertinente ao tema da redação. Vamos ao exemplo, olha só. O marco civil da internet. Veja só. Olha como é que ela vai começar. Se você pegar o tema do Enem 2018, né, para o qual essa redação foi produzida, você vai verificar o seguinte, olha. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Tá vendo aqui, ó? E o aluno já vai começar com o marco civil da internet. É claro que essa informação é pertinente ao tema. Então, se ele fizer bom uso dessa informação, ele já vai ganhar nota de repertório sociocultural na competência 2, ok? O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Ponto, né? Olha só, vamos ver a aplicação. Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte das empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Então, bom, fez bom uso, trouxe aqui o Marco Civil da Internet, né, e diz qual é o objetivo dele, que é assegurar o uso livre e democrático nas redes comunicativas, e negou este ideal previsto no Marco Civil da Internet com o problema da manipulação do comportamento do usuário. Ok? Então, foi o que aconteceu. Aqui sim, olha, é um outro tipo, é o nosso segundo tipo de introdução, que traz um repertório já pertinente ao tema, portanto, já pode esperar daqui nota na competência 2, tá? Então, você até agora, quero que você entenda, você tem a introdução que é simples, não tem nenhum recurso de intertextualidade. Você tem a introdução que traz o recurso de intertextualidade, ou seja, traz uma informação aí de alguma área do conhecimento, e esta informação ainda não é pertinente ao tema, portanto, não é para você esperar nota de repertório, ok? E só simplesmente para conferir uma certa elegância ao seu texto. E aí você tem o tipo de introdução, que é o nosso tipo 2 aqui, tá? Dentro das redações com o recurso de intertextualidade, esse é o tipo 2. Então, nesse caso, você já pode sim contar com nota de repertório sociocultural, tá bom? Usa o ambiente de comentários e explica qual tipo, normalmente, qual tipo de parágrafo de introdução que você costuma construir para os seus textos, tá? Se ele é simples, se ele tem repertório não pertinente ao tema, ou se é desse tipo aqui, que traz o repertório, além de trazê-lo, esse repertório já possui relação com o próprio tema, né? É um repertório pertinente ao tema. Qual tipo de introdução que você costuma fazer, beleza? Gente, vamos lá.
Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso daqui, tá? Sobre a antecipação dos argumentos. Olha só, eu venho há muito tempo já mencionando com aluno, aos alunos, apresentando aos alunos a necessidade, não vou dizer obrigatoriedade, mas necessidade, porque é importante que o aluno aprenda a antecipar os argumentos na introdução. Por quê? Isso é regra? Não. E você, inclusive, vai encontrar redações nota 1000 que não aplicam essa estratégia de antecipar os argumentos e redações que aplicam. Então, se você for olhar, mas eu tenho redações aí que não aplicam essa estratégia, que não antecipam os argumentos e também alcançam a nota 1000. Então, não vou fazer isso. Claro, é um direito seu, mas olha só, desde 2017 está sempre um pouco mais complicado, né? Tornou-se um pouco mais complicado ali a avaliação da terceira competência, no meu modo de entender, tá? Por quê? Porque ela ficou definida exclusivamente para analisar o projeto de texto e o desenvolvimento de todas as ideias anunciadas na redação, tá? Apresentadas na redação. Então, olha só, se você quer já facilitar a identificação do projeto de texto que você elaborou para produzir sua redação, se você antecipar os argumentos na introdução, né, sejam esses argumentos causas ou consequências, com certeza você estará facilitando a vida do seu avaliador no sentido de facilitar a identificação do seu projeto de texto. Então, quando o avaliador ler no seu parágrafo de introdução já os dois argumentos, sejam eles causas ou consequências, né, ou causa e consequência, ele já sabe que você é um aluno que planejou antes de efetivamente começar a escrever. Eu sempre acho que isso é um recado muito bom que você dá para o avaliador, tá bom? Leu aqui a minha introdução, já percebeu que eu planejei a minha redação antes de copiar, antes de escrever, antes de produzir, na verdade, né? Então vamos lá. Eu vou pegar os mesmos exemplos aqui que eu já mostrei para trás e vou ler pelo menos um ou dois exemplos com você, tá? Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui é aquele exemplo simples que nós demos no início. Olha, é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais, no que concerne ao uso da internet. Ponto, né? Vamos lá. Eu estou lendo rápido para ver se a aula não fica tão longa, mas estou atropelando os pontos. Ponto. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Que tal o problema? Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. E agora vem só, olha só, esse finalzinho aqui. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Está vendo aí? Aspectos educacionais e econômicos. O que é que eu sei já, enquanto avaliador, antes de ler essa redação? Que o aluno vai atrelar os problemas da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet a aspectos educacionais e econômicos. Isso me diz o quê? Que este aqui é um aluno que planejou a sua redação antes de escrevê-la, antes de construí-la, beleza? Então, assim, é sempre a minha dica para os alunos. Olha, eu respeito as características de qualquer texto, de qualquer aluno, mas se eu tiver que dar uma sugestão e se eu tiver que se o aluno me pedir uma sugestão, eu vou dizer assim, aprenda a antecipar os argumentos do texto na sua introdução, tá? Então, eu já espero, olha, que os aspectos educacionais sejam tratados no segundo parágrafo e que as questões econômicas, né, do problema sejam tratadas no terceiro parágrafo. Isso me mostra que o aluno planejou a redação, ok? Vamos lá então, vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse daqui, o exemplo que nós vemos lá do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, olha só, a influência dos interesses empresariais, argumento 1, olha só, bem como o descaso governamental, está aqui, descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Então, você verifica aí o seguinte, o aluno apresentou nesse caso duas causas, a influência dos interesses empresariais e o descaso governamental frente a tal problemática, são as causas que ele vai utilizar para sustentar esse texto, tá? Para desenvolver esse texto aqui. Então, eu já espero encontrar essa influência dos interesses empresariais no segundo parágrafo e o descaso governamental frente ao problema no terceiro parágrafo. Então, é uma dica aqui para você bem interessante. Aprenda a antecipar os argumentos na introdução do seu texto, porque isso facilita
a identificação do projeto de texto que você elaborou para desenvolver a sua redação. Beleza? Vamos lá então, vamos avançar. Como apresentar ou identificar a tese? Mais uma palavrinha sobre isso daqui. Olha só. Deixa eu dizer um negócio para você, tá? Porque eu vejo alguns alunos, professor, mas e a tese? E a tese, professor? Como é que, nesse caso, como é que fica a tese? Parece que o aluno acha, né? Eu creio que esse aluno que tem essa mentalidade, essa concepção, pensa que a tese é uma única afirmação que você tem em algum lugar e se você não tiver essa afirmação muito clara para chamar de tese, pronto, sua introdução não está legal. Gente, tese nada mais é do que opinião emitida. Você vai emitir uma opinião, isso é a sua tese, é o seu ponto de vista, tá certo? Então não tem que ficar inculcado que tem que ser uma frase de efeito em algum lugar da introdução, no início ou meio ou fim da introdução. Às vezes a tese só se revela quando você analisa toda a sua redação, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. Se você seguir aqui as dicas do nosso canal e começar a construir introduções antecipando os argumentos, com certeza você vai ter uma boa tese. Porque neste caso aqui em particular que eu estou orientando a vocês a seguirem, né, que é de antecipar os argumentos, a sua tese será ou a vinculação das causas ao problema, ou a vinculação das consequências ao problema, ou ainda uma coisa e outra. Ou você vincular uma causa e uma consequência ao problema analisado. Então, claro que você pode juntar essa vinculação das causas e consequências ao problema com uma outra afirmação e tudo isso somado vai ser a sua opinião emitida. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não fique encucado de achar que a sua tese tem que ser uma única afirmação em algum lugar. Não fique encucado com isso, tá? Então eu vou agora ler com você um parágrafo de introdução para depois, no final das contas, a gente definir assim, qual que é a tese desse parágrafo de introdução? Onde é que está a tese aqui, tá? Claro que no final das contas, o ideal é que a introdução apresente a opinião, porque não é o ideal que eu termine de ler a introdução sem saber qual que é a opinião do autor sobre o assunto. Até porque, etimologicamente, né, o que significa introdução? Intro, dentro, ducere, em latim, conduzir. A ideia, o princípio da palavra introdução, o sentido etimológico é levar alguém, introduzir, levar alguém para dentro de algum lugar. Intro, dentro, ducere, conduzir, introduzir, portanto, levar alguém para dentro. Se você não colocar a sua opinião na introdução do seu texto, evidentemente que você não consegue transportar o seu leitor para dentro do texto, porque ele não vai ter uma previsão do que esse texto vai tratar, já que você não mencionou no primeiro parágrafo, tá? Então, sim, a introdução tem que apresentar a opinião, né, do autor do texto, mas não fique inculcado de achar que isso tem que necessariamente ser feito através de uma afirmação, uma frase de efeito em algum lugar na introdução. Então, acompanhe comigo agora esta introdução para a gente analisar qual que é a tese dela. Vejamos, portanto. O Marco Civil da Internet é o mesmo parágrafo de introdução, tá? Eu estou trazendo sempre o mesmo parágrafo, mas é sempre uma abordagem diferente, tá? O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Olha só, aí o aluno preocupado, porque algum professor meteu na cabeça dele que tese é uma afirmação que ele tem que fazer em algum lugar, vai dizer assim, qual que é a tese? Qual é a afirmação aqui que é a tese? O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas? Será que isso é a minha tese? Ou então, vamos lá, não, acho que não é isso não. Qual que é a tese? Na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte das empresas implica a perda de privacidade dos indivíduos que utilizam a internet? Ora, posso chamar isso de tese? Posso. Na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte das empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Posso chamar isso de tese? Posso. Mas eu quero que você pense além disso, tá? Então veja só, tese para mim aqui, a opinião, toda a opinião emitida nesse caso para mim é o seguinte, olha, apesar de o Marco Civil da Internet, né, prever o uso livre e democrático nas redes comunicativas, não é isso que acontece, né, pois ocorre de as empresas, né, utilizarem indevidamente, né, os dados dos usuários, eu estou parafraseando isso daqui, e isto ocorre em função da influência dos interesses empresariais
quanto do descaso governamental. Ora, esse conjunto todo que eu acabei de mencionar para você, inclusive parafraseando aqui, todo esse conjunto é tese, é opinião emitida, tá? Então eu quero que você saia daqui tranquilo dessa aula de não achar que tese é uma única afirmação feita em algum lugar, tá? Tese é sim uma opinião emitida e eu posso fazer isso distribuindo essa minha opinião em todo o parágrafo. Então nesse caso, para mim, tese vou resumir, tá? O monitoramento das atividades dos usuários online, né? o controle dos dados dos usuários pelas empresas, que acontece em função da influência dos interesses empresariais e também do descaso governamental. Fato que é um desrespeito ao marco civil da internet. Pronto, isso é a minha opinião. Veja que está tudo distribuído aí no meu parágrafo de introdução, tá bom? Então, se você tinha ou ainda tem alguma dúvida sobre tese na introdução, usa aí o ambiente de comentário, tá? E deixa aí o seu comentário que eu vou tentar responder certamente. Beleza, então? Vamos avançar um pouquinho mais, então, aqui. Vamos falar agora das estratégias para você construir uma introdução bem legal para a sua redação. A partir desse momento, eu quero dizer o seguinte para você, olha, é possível, já que você delineie ou defina, né, as linhas gerais, a estrutura da sua introdução, mesmo sem saber qual é o tema da redação, ou qual, nesse caso, qual será o tema da redação da próxima edição do Enem, tá? Aí você vai dizer assim, professor, mas como isso é possível? Como é que eu posso já definir as linhas gerais, a estrutura do meu parágrafo de introdução se eu não sei qual é o tema? Isso é possível porque a gente sabe de um princípio, não é? E o princípio eu deixei aqui em vermelho para você olhar. Ó. O princípio é esse. Tema é igual a problema. Então, se você sabe que no Enem tema é igual a problema, você pode já prever as linhas gerais de um parágrafo de introdução, né, que vai ali, então, analisar um problema. Você não sabe qual é o problema. O problema você só vai enxergar na hora que for fazer a sua redação, tá? Mas você pode construir uma estratégia de introdução para analisar um problema, para tratar de um problema. E você só vai deixar para encaixar esse problema na hora de fazer o seu texto. Evidentemente que isso aqui, pessoal, não tem que ser seguido como cartilha, como regra, tá? Se você é do tipo que tem a habilidade de olhar para o problema na hora e do zero começar a fazer um parágrafo de introdução e não perder muito tempo para fazer isso, perfeito, legal, muito bem, isso não tem problema, então continue mantendo a sua característica, tá? A sua autenticidade, a sua originalidade, isso é muito bom. Agora, eu trabalho com alunos com níveis diferentes. Você que está me assistindo agora, eu não sei qual é o seu nível, né, ali o seu nível de habilidade para produzir redações. Então, se você acha que está perdendo muito tempo na introdução, você pode sim partir de uma estratégia, de uma estrutura de introdução para construir a introdução do seu texto. Isso porque tema é igual a problema, tá? Vamos lá então. Vou apresentar para você aqui um parágrafo de introdução com repertório não pertinente, tá? Para você verificar o que eu quero dizer aqui, tá? Então, olha só, nós vamos aqui aplicar a seguinte estratégia. Eu vou chamar aqui, dentro dessa parte de introduções com repertório sociocultural, eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui esse repertório não é pertinente. Então, a estratégia que eu vou mostrar para você aqui agora é aquela que eu já exemplifiquei lá atrás. O repertório não é pertinente, ele não tem relação direta com o tema, com o problema, e você não deve esperar, portanto, nota de repertório daqui, tá? Isso aqui é para configurar a elegância ao seu parágrafo de introdução, para que você se destaque, porque eu garanto para você, pelos resultados que eu vejo da redação do Enem, toda vez que sai os resultados eu fico analisando, por exemplo, né, no Enem 2018, apenas 2 em cada 100 alunos conseguiram passar dos 900 pontos, ok? Graças a Deus, é o nosso trabalho, muitos alunos que estudam conosco, né, fizeram parte desse seleto grupo de alunos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, no geral, o dia a dia de um avaliador é o dia a dia de ler redações ruins ou medianas. E por que eu sei disso? Não é porque eu falo com avaliadores, não. É porque eu interpreto isso pelos resultados. Ora, se a maior parte dos alunos, né, alunos que fazem a redação do Enem todos os anos, se essa maior parte fica ali entre 500 e 600 pontos e outra grande parcela fica abaixo disso, inclusive esse ano, né, o número de redações abaixo de 500 pontos aumentou muito. Esse ano de 2018, que eu quero me referir, o último ano do Enem, né, em 2019 ainda estamos esperando. Então, em 2018,
o número de redações abaixo de 500 pontos aumentou muito em função do tangenciamento. A frase temática era longa, difícil de interpretar, então houve muito tangenciamento. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o dia a dia de um avaliador é o dia a dia de ler redações ruins ou medianas. Então, se você puder usar a sua introdução para mostrar para esse avaliador que seu texto é um texto diferenciado, faça isso, porque isso é muito bom, tá? Então, olha só, repertório não pertinente, nós vamos aqui dar estratégias para você construir uma introdução com um repertório que não é pertinente, não espere ganhar ponto de repertório por isso, mas espere, assim, produzir um efeito de elegância no seu texto já na introdução dele, ok? Aqui a estratégia é a seguinte, olha, você vai partir de uma ideia otimista e vai confrontar, vai negar esse otimismo com o problema que o Enem trouxer para você no tema da redação, tá? Então essa é a estratégia 01 aqui, para você construir um parágrafo de introdução, ok? Aí, sem saber qual que é o tema ainda, mas usando o repertório sociocultural. Você pode separar tudo antes. Você vai atrás de uma informação que seja otimista, pode ser alguma declaração, alguma citação de um autor, e vai negar esse otimismo com o problema. Diz, olha, mas esse otimismo aí cai por terra diante do problema tal, beleza? E quando você for finalizar o seu texto, você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer uma retomada desse repertório que você está usando aqui, não é para apresentar esse otimismo. Então, olha só, se tais medidas forem executadas, será possível alcançar o otimismo previsto por fulano de tal, né? A visão otimista prevista por fulano de tal. Mais ou menos assim, você está compreendendo o que eu quero dizer. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha só. Eu vou dar a estrutura para vocês aqui, ó. Pessoal, deixa eu fazer aqui um parênteses muito importante. Eu não quero que você saia copiando isso daqui usando nas suas redações. O que eu estou apresentando aqui são exemplos. Você tem talento, habilidade, competências suficientes para produzir a sua própria estrutura, caso você queira seguir essa dica aqui, tá? Vamos lá. Ao escolher o Brasil para refugiados da Segunda Guerra Mundial, o escritor Stefan Zweig publicou em 1941 o livro Brasil, um País do Futuro. Então, olha só, isso aqui é um otimismo. O cara escreveu um livro, estava fugindo da Segunda Guerra Mundial, se refugiou no Brasil, escreveu um livro Brasil, um País do Futuro. Vamos agora negar esse otimismo? Olha só, fica de olho agora aqui, ó. No entanto, a negação, o persistente problema você vai colocar o problema aqui, que você não sabe qual é ainda, resultado tanto do primeiro argumento, olha, nesse meu modelo de introdução, nesse parágrafo de introdução aqui, essa estrutura, eu já deixo aqui o espaço para o argumento, ó. Resultado, tanto do primeiro argumento quanto do segundo argumento, fecha a vírgula, é uma evidência incontestável do não cumprimento da profecia de Zweig. Beleza? Então, olha só, você vai terminar sua introdução dizendo o seguinte, você vai terminar sua redação, melhor dizendo, lá no finalzinho da proposta de intervenção, do último parágrafo, dizendo, olha, se tais medidas forem feitas, será possível construir um Brasil mais próximo do ideal pensado ou sonhado por Stefan Zweig. Legal? Então, você vai criar aquele efeito de redação cíclica. Começou falando da referência ao Stefan Zweig, ao seu livro, e voltou terminando com essa mesma referência. Legal? Vamos aqui aplicar bem rápido aqui esse tema aqui vamos aplicar essa estrutura a um tema de redação? Vamos lá. Ao escolher o Brasil para refugiados da Segunda Guerra Mundial, o escritor Stefan Zweig publicou em 1941 o livro Brasil, um País do Futuro. Ou Brasil, País do Futuro, né? No entanto, o persistente problema da falta de formação educacional adequada para estudantes surdos, ó, o tema aqui, estou aplicando para ele em 2017, resultado tanto do preconceito da sociedade, olha o argumento aqui, já para o avaliador entender que você planejou, né? Resultado tanto do preconceito da sociedade, quanto quanto da negligência governamental, é uma evidência incontestável do não cumprimento da profecia de Zweig. Belezinha, então? Olha só, essa é uma estratégia. Agora, nós vamos aqui para a segunda estratégia. Então, a primeira estratégia, pensa aí, vai anotando aí, tá? A primeira estratégia é confrontar o otimismo de alguém com o problema que o Enem trouxer. A nossa segunda estratégia é diferente, vai ser confirmar o pessimismo de alguém com o tema problema que o Enem trouxer. Legal? Então, acompanha agora aqui, ó. Eu já vou trazer uma ideia pessimista para confirmar esse pessimismo com o problema apresentado no tema da redação. Está aqui o pessimismo, né? E está aqui a aplicação ao tema problema. Vamos ler. Ao escrever os versos, sou do país do futuro que insiste em não vir por aqui, olha que o Tolkien já está dialogando com o texto do Stefan Zweig, né? O compositor Tolkien
expressou poeticamente o sentimento de desesperança em relação ao Brasil atual. Com efeito, a aplicação agora. Ao olhar para o tema problema, tá vendo? Você vai mencionar aqui o tema, apresentar aqui o tema que o Enem trouxer, que persiste, seja pelo primeiro argumento, seja pelo segundo argumento, constata-se a validade dos versos do compositor, ok? Então vamos aplicar isso aqui bem rápido aqui a um tema de redação. Ao escrever os versos Sou do País do Futuro, futuro que insiste em não vir por aqui, o compositor Tolkien expressou poeticamente o sentimento de desesperança em relação ao Brasil atual. Com efeito, ao olhar para o problema da falta de formação educacional adequada para estudantes surdos, o Enem 2017, né? Que persiste, seja pelo preconceito da sociedade, seja pela negligência governamental, constata-se a validade dos versos do compositor. Para finalizar a redação, você volta e faz referência, portanto, aqui aos versos da música, né? Do Tolkien, tá? A esse verso aqui, uma das músicas do Tolkien, legal? Espero que você tenha compreendido, então, essas duas estratégias. Primeira possibilidade é você partir de um otimismo e confrontar esse otimismo com o problema. Segunda possibilidade é você partir de um pessimismo e confirmar esse pessimismo com o problema. Lembrando que não é para você usar isso como eu estou te mostrando, isso aqui são exemplos. Você deve criar suas próprias estratégias, suas próprias estruturas, na verdade, porque a estratégia eu estou te ensinando nesta aula. Tranquilo? Uma outra estratégia, pessoal, é a comparação, tá? Você vai comparar os sofrimentos, as dificuldades vivenciadas por alguém, né, com as dificuldades ou sofrimentos vivenciados pelas vítimas do problema que o Enem apresenta, tá bom? E isso nós vimos lá não sei se eu cheguei a ler com você, né, num parágrafo acho que não, de introdução aí para trás, eu saltei alguns exemplos para a aula não ficar tão longa, mas vamos fazer essa leitura aqui agora então. Ó. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima. Não, nós apresentamos exatamente, nós já lemos desse parágrafo aqui em algum lugar. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingiu o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se, olha só, agora a comparação, né? A comparação do sofrimento do Sísifo, ok? Com a luta dos surdos. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só, olha aqui, argumento 1, à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade, é o argumento 2, ok? Olha só o que foi que eu fiz, ó. Eu peguei aquela estrutura de redação, essa aqui é uma redação apresentada por Enem 2017. Eu extraí a estrutura desta introdução, ok? E apliquei ao tema da redação do Enem 2016, só para você observar que é possível aplicar a mesma estrutura, a mesma base de introdução a outros temas de redação, tá? Então vai ficar assim, odiernamente esse mito assemelha-se à luta cotidiana, aí você vai colocar as vítimas, né, do tema problema aqui, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam, nesse caso, separam de quê? Do direito que é impedido, é cerceado pelo problema. Nesse contexto, não há dúvida de que, aí você apresenta o tema, né, na forma de problema, apresenta aqui, tá? O qual ocorre, infelizmente, devido não só ao primeiro argumento, que nesse caso que tem que ser uma causa, a causa 1, mas também ao segundo argumento, que nesse caso tem que ser uma segunda causa, a causa 2, ok? Se você olhar aqui, ó, eu apliquei ao Enem 2016, ao tema da redação do Enem 2016. Vamos ver? Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos fiéis pertencentes a minorias religiosas, os quais buscam ultrapassar as barreiras que os separam do direito constitucional de praticarem suas crenças. Percebe? Estou tratando exatamente agora já de outro tema. Nesse contexto, não há dúvida de que a intolerância religiosa é um grave problema, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à influência do meio social, mas também ao desconhecimento da gravidade do desrespeito às religiões minoritárias. Então, olha só, é uma introdução bem elegante, bem atraente, e veio de uma outra estrutura, de uma outra introdução, tá? Isso aqui eu estou usando para comprovar que é possível você ter qualidade na produção dos seus parágrafos de introdução, mesmo trabalhando com uma base, tá? Com a estrutura geral desses parágrafos de introdução.
Creio que eu estou sendo bem claro e bem didático aqui com esse assunto. Se ficar dúvida aí, né, se restarem dúvidas, utilize o ambiente de comentários para fazer perguntas. Não vai ficar com perguntas, tá? Eu vou tomar o cuidado, vou ter o cuidado de responder, de esclarecer as suas dúvidas. Legal? Vamos lá, gente. Vamos dar exemplo agora com um repertório que é pertinente ao tema. Agora que é o seguinte, olha. Então eu estou sempre lembrando, esse tipo aqui de introdução não é para você esperar nota de repertório, beleza? Agora, há sim a possibilidade também de você apresentar já na introdução um repertório pertinente ao tema e, portanto, já pontuar na competência 2, já alcançar os pontos da competência 2 de repertório sociocultural. Agora, como é que você pode apresentar um repertório pertinente ao tema se você não sabe qual é o tema? Então, você tem duas maneiras para fazer isso. Uma é você confiar na sua habilidade de escrever e esperar o dia da redação para olhar para o tema e aí só assim mobilizar alguma informação que possa servir para construir seu parágrafo introdutório, tá? Ou, caso contrário, você pode se preparar por áreas temáticas. Então, olha só, você pode separar uma informação, um repertório sociocultural para a área da intolerância, um repertório para a área da violência, outro para a desigualdade, outro para a educação, outro para meio ambiente, outro para a cidadania, outro para a internet, ok? Veja bem, estas daqui são as áreas temáticas que, no meu entendimento, na minha avaliação, são as grandes áreas já utilizadas pelo Enem em todas as suas edições, tá? Ou seja, em toda a história do Enem, os temas de redações sempre mantiveram relação com alguma dessas áreas aqui, tá? Então o Enem já trabalhou duas vezes com tema diretamente ligado à intolerância, já trabalhou com temas ligados à violência, já deu oportunidade para trabalhar com temas ligados à desigualdade, à educação, duas vezes trabalhou com tema ligado ao meio ambiente, né? Aqui também, ó, cidadania, com questões mais diretas de direitos e deveres, ou então com o aspecto da cidadania política, o Enem já trabalhou com voto. Internet, o Enem já trabalhou também diretamente duas vezes, então essa é uma possibilidade. Além disso, há uma oitava área temática, que eu costumo trabalhar com meus alunos, nunca gerou tempo para a redação do Enem, mas eu acho que é uma boa também se preparar, que é a área temática da saúde, especialmente pelos temas ali relacionados, sobretudo, à saúde mental. Nos últimos tempos, nos últimos anos, né, tem sido discussões bem recorrentes na sociedade sobre problemas graves que têm acontecido, eu acho que é interessante. Então, a ideia é essa daqui, tá? Eu vou exemplificar, eu vou dar exemplo apenas com aqui, ó, com essa área da intolerância. Vou mostrar para você a estrutura, tá? O recurso que eu utilizo com meus alunos para ensiná-los a ter um padrão de introdução para temas de redação ligado à intolerância. Tá legal? Vamos lá. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Olha só, eu vou usar uma tabelinha, na verdade, dividida em três partes. Na verdade, são três tabelinhas, tá? É uma tabela só, mas ela está dividida em três partes. Veja bem. Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira parte da tabela, eu vou colocar contextualização por meio de intertextualidade. Na verdade, vou colocar o repertório sociocultural. Então, veja bem, nesse caso aqui, estrutura de introdução para temas relacionados à intolerância. Deixa eu ver que estratégia eu vou utilizar aqui para construir meu parágrafo de introdução. Então, eu vou colocar essa aqui, a primeira opção, tá? O A1 é o primeiro repertório sociocultural que eu vou utilizar. Depois eu vou utilizar um outro que é o A2, tá legal? Vamos lá. Então, eu vou utilizar aqui o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O quarto objetivo fundamental apresentado no artigo 3º da Constituição deixa clara a necessidade de o Brasil combater com efetividade quaisquer práticas de intolerância. Legal? Nós estamos tratando de intolerância. Então, usei aqui o inciso 4º, né, do artigo 3º da Constituição Brasileira. Por quê? Porque é algo que é ideal, apresenta algo ideal do ponto de vista da convivência mútua, né, e do respeito ao diferente, a tolerância que deve haver na sociedade. Esse é o ideal. E aí você tem aqui, olha só, uma citação do Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. Assim se pronunciou Mahatma Gandhi acerca da necessária tolerância que deve haver na sociedade. Legal? Então eu dou isso aqui para o meu aluno, tá? Dou isso aqui para ele. E digo o seguinte, olha, você pode escolher uma dessas citações, uma dessas referências para começar a sua introdução, caso ela tenha relação com intolerância. Agora, depois que você pode escolher uma dessas duas aqui, ou A1 ou A2,
você vai ter que ter um segundo período para ela. E o segundo período é esse aqui, ó. No segundo período, na segunda parte, então, da introdução, você vai fazer uma aplicação desta informação aqui, né? Ou do inciso 4º do artigo 3º da Constituição, ou da citação do Gandhi, do Mahatma Gandhi. Você vai depois aplicar essa situação ao tema problema, tá? Da seguinte maneira. Eu coloquei mais duas opções para o aluno. Não é o que se vê, no entanto, quando se constata o tema problema. Ou então, entretanto, tal declaração encontra-se em nítida oposição à realidade brasileira, caracterizada pelo tema problema, tá? Veja bem, estou dando duas opções aqui para ele começar a introdução e estou dando mais duas opções para ele fazer a aplicação desse repertório sociocultural já ao tema da redação, tá? Isso aqui, pessoal, pode variar essa ordem. Eu posso pegar o A1 e o B2, eu posso pegar o A2 e o B1, então isso aqui pode mudar. Posso pegar A1 e B1, posso pegar A2 e B2, estou facilitando, estou dando estratégia para o aluno aí pensar a sua introdução. Então ele já tem aqui o repertório sociocultural que deve ser apresentado no primeiro período da introdução, já tem um período de aplicação desse repertório ao tema da redação, tá? E aí vou ter que dar para ele agora as estratégias para ele antecipar os dois argumentos. Lembra lá que eu gosto de ensinar o meu aluno, né? Você aqui que está assistindo também é o meu aluno, é assim que eu considero você. Eu gosto de ensinar o meu aluno, portanto, a antecipar os argumentos. E aí eu vou dar aqui algumas opções para ele. Ó. Se ele quiser antecipar, isso aqui é a terceira parte, antecipação dos argumentos. Se ele quiser antecipar as causas, eu vou dar C1 e C2 para ele. Tá? As opções aqui, ó, que persiste, seja pela causa 1, seja pela causa 2, o resultado tanto da causa 1 quanto da causa 2, ok? E se ele quiser antecipar duas consequências, eu vou dar aqui o C3 e o C4. Está aqui, responsável não só pela consequência 1, mas também pela consequência 2, ou que resulta tanto na consequência 1 quanto na consequência 2. Se ele quiser antecipar uma causa e uma consequência ao mesmo tempo, então eu vou dar aqui para ele o C5 e o C6. Ó. Resultado da causa e responsável pela consequência. É causado pela causa e que resulta na consequência. Vamos exemplificar aqui, tá? Não vou dar um parágrafo, uma estrutura pronta para vocês, não. Dá para exemplificar aqui, ó. Vamos pegar sempre o primeiro de cada e vamos aplicar, por exemplo, a um tema de redação qualquer aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui o tema que nós já estávamos tratando aqui atrás, a intolerância religiosa, tá? Você pode fazer isso em qualquer tema. Então, qualquer tema que tem relação com a intolerância, tá? Deixa eu deixar bem claro isso, porque nesse nosso caso, nós estamos trabalhando aqui, ó, com uma introdução, um padrão de introdução para temas ligados à intolerância. Então, você pode aplicar esse tipo de introdução para qualquer redação que tenha relação com a intolerância. Vamos lá, então? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Vou fazer a leitura novamente aqui, tá? Porque senão estou atropelando o ponto. Isso é a intenção de tentar falar rápido para que a aula não se estenda demais. Às vezes eu acabo atropelando. Vamos lá de novo. Mais calma agora. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O quarto objetivo fundamental apresentado no artigo 3º da Constituição deixa clara a necessidade de o Brasil combater com efetividade quaisquer práticas de intolerância. Vamos ler esse B1 aqui agora. Não é o que se vê, no entanto, quando se constata o problema da intolerância religiosa existente no Brasil. Vamos pegar aqui agora, ó. Que persiste seja pela causa 1, né, seja pela causa 2. Não vou pensar nos argumentos agora que não. Ou então você já fez tudo isso daqui, ó, e agora você não quer trabalhar com as causas, quer trabalhar com as consequências. Responsável não só pela consequência 1, mas também pela consequência 2. Ou ainda, ó, vamos lá, resultado da causa e responsável pela consequência. Ou causado pela causa e que resulta consequentemente na consequência, tá? Vamos pegar o 2 de cada aqui. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão a parte da verdade sob ângulos diversos. Assim se pronunciou Mahatma Gandhi acerca da necessária tolerância que deve haver na sociedade. B2. Entretanto, tal declaração encontra-se em nítida oposição à realidade brasileira, caracterizada pela persistente intolerância religiosa. Aqui, ó, C5, resultado da
causa, vamos inventar uma causa para cá, resultado do baixo rigor punitivo, vamos chamar assim, tá? E responsável pelo aumento da violência praticada contra religiões minoritárias no país. Pronto, exemplifiquei para você, tá? Então, olha só, eu espero que você tenha realmente compreendido aqui tudo o que eu apresentei para você aqui nessa aula. Vamos fazer aqui uma recapitulação, tá? Você pode, no seu parágrafo de introdução, ter uma introdução simples ou uma introdução com o chamado recurso de intertextualidade, ok? Apresentei para você aqui nessa aula. Se você quiser usar o recurso de intertextualidade, você vai ter que pensar, será que esse meu recurso de intertextualidade já é um repertório relacionado ao tema ou não? Ok? Para você pensar num repertório relacionado ao tema, aí isso já vai demandar um pouquinho mais de você, né? Você já vai ter que ter um pouco mais de habilidade no sentido de você ter que já pensar no tema e pensar no repertório, tá legal? Agora, se você não quiser pensar por antecipação em uma informação para cada área temática, porque isso vai demandar mais trabalho para você, vai te produzir mais trabalho, já precisou você pensar num padrão de introdução para cada área temática? Se você trabalhar com as 8 áreas temáticas que eu sugiro aqui nas minhas aulas, você já vai ter que ter 8 tipos de introdução, 8 tipos de introdução, tá? Isso já vai demandar mais algum trabalho para você, tá legal? Mas caso você prefira, como eu disse, você pode simplesmente ter um padrão de introdução aí, bem genérico, com um repertório sociocultural que não é relacionado ao tema, mas que sirva, que se aplique a todo tipo de problema que o Enem trouxer nos seus temas de redação, tá bom? E se você pode, claro, não aplicar nada disso, se você tiver muita habilidade para escrever, né? Se você já tiver agilidade, você pode olhar simplesmente para o tema da redação, produzir sua redação do zero. Mas eu queria dar para vocês uma aula completa sobre a introdução da redação, sobre todas as possibilidades que os alunos fazem, esses alunos que alcançam redações de excelência, que você às vezes lê essas introduções atraentes, elegantes, e acha, será que esse aluno escreveu isso na hora? Será que ele pensou isso na hora? Não necessariamente. Eu tenho alunos que sempre produzem redações, introduções, né? Parágrafo de introduções na hora, sempre com repertório pertinente ao tema, faz isso de maneira rápida, e isso já é uma habilidade do aluno, mas nem todo mundo encontra-se no mesmo nível de habilidade para escrever, e outros alunos usam alguma estrutura de introdução, né? Alguma base para montar o parágrafo de introdução e consegue também produzir introduções igualmente atraentes. No final das contas, gente, para o seu avaliador, a sua introdução é nova. A sua introdução não é uma introdução que ele passou todo o ano vendo. Esse é o seu professor, é o seu orientador que vai estar acompanhando aí essa sua introdução que você está usando durante todo o ano. Para o seu avaliador, o seu texto é inédito para ele. Então, não faz muita diferença se você já tinha pensado naquela estrutura antes ou se você construiu aquele parágrafo de introdução exatamente na hora de fazer a redação, assim que viu o tema. Isso não vai fazer diferença no final das contas, porque para o seu avaliador, né, que não conhece a sua produção textual, o seu texto para ele é um texto novo, tá bom? Então eu espero, pessoal, realmente que vocês tenham compreendido tudo sobre a introdução, sobre as possibilidades, o que você tem que fazer, a importância de antecipar os argumentos. Eu fico por aqui, nós já estamos aí com 1 hora de aula, né? É o meu compromisso sempre de dar pelo menos 1 hora de conteúdo para vocês sobre um tema específico. Às vezes passa um pouquinho, às vezes eu consigo deixar em 1 hora. Eu preciso pedir para você que me acompanhou até o final dessa aula para compartilhar esse conteúdo. É tudo que eu peço para você, compartilhe esse conteúdo, apresente o nosso canal para outros alunos, para que a gente possa aqui construir essa comunidade, fortalecer essa comunidade que nós estamos aqui criando dentro do YouTube, tá? O engajamento está bom, os alunos estão gostando do nosso conteúdo e eu peço simplesmente que você me ajude, né? Compartilhando esse vídeo, essa informação com outros alunos. Lembrando também que esse é um vídeo que não vai ficar por muito tempo, 1 semana só disponível. Você não pode perder a oportunidade de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, né? Que você quer que também receba esse conteúdo. Forte abraço, fiquem todos bem, tchau, tchau. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá.